O Excel tem muitas funções ou fórmulas pré-definidas que você pode usar para calcular todo tipo de coisa. Anteriormente neste curso, eu mostrei como usar a função soma aqui no grupo edição da guia página inicial. Aqui está o botão autossoma e se você clicar nele, poderá ver a função soma e a função média. Existe também uma função para contar números e definir o máximo ou o mínimo, mas há muito mais funções que você pode usar. Vou clicar na guia Fórmulas e aqui está uma biblioteca de funções. Observe que o botão autossoma também está disponível aqui e que há funções do tipo financeira, lógica, texto, data e hora, etc. Há diversas delas. Isso dá uma ideia do que se pode fazer com funções. Caso saiba o nome de uma função, você pode procurar por ela na respectiva biblioteca. Mas, mais importante, caso não saiba o nome de uma função, você pode clicar neste botão, Inserir função. A função que eu vou procurar é para calcular o pagamento de uma copiadora que eu quero comprar. A caixa Inserir função está aberta aqui. Vou digitar pagamentos e clicar em ir. A primeira função na lista é PGTO e ela está descrita abaixo da lista de funções. Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos em uma taxa de juros constantes. Parece ser o que eu preciso, portanto, clico em OK. Isso abre a caixa de diálogo Argumentos da função, que é onde você vai inserir o que chamamos de argumentos da fórmula. Para a função PGTO, os 3 argumentos obrigatórios são estes aqui em negrito: taxa, NPER e VP. Provavelmente, você não tem ideia do que esses termos significam, mas já vai descobrir num instante. Estes dois, VF e tipo, não estão em negrito. Isso quer dizer que eles não são obrigatórios. Eu clico aqui na caixa taxa e mais embaixo aparece: taxa é a taxa de juros por período de um empréstimo. Por exemplo, use 6% dividido por 4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA. Bom, a taxa de juros para comprar minha copiadora é de 3,5% dividido, já que farei pagamentos mensais, por 12. Depois, eu movo o ponto de inserção aqui para NPER. NPER está descrito como o número total de pagamentos em um empréstimo. Eu vou liquidar o pagamento em 3 anos, então são 36 pagamentos durante esse período de tempo. Depois, eu coloco o ponto de inserção aqui em VP. VP é o valor presente, a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros. Portanto, o empréstimo é de R$ 3.500. Vou digitar isso e depois clicar em OK. E o resultado é R$ 102,56, que é quanto seria o valor do meu pagamento mensal. O pagamento está formatado em vermelho com parênteses, porque é assim que as funções financeiras são formatadas. A seguir, eu vou mostrar outra maneira de inserir a mesma função. Se você sabe o nome de uma função, não precisa usar o botão Inserir função. Vou usar a função PGTO novamente, mas desta vez eu vou calcular os pagamentos mensais em um financiamento de imóvel. Vou clicar em uma célula em branco e digitar o sinal de igual. Em seguida, vou digitar P de pagamentos e o que acontece é que você vê a fórmula ser completada automaticamente. É oferecida uma lista de funções que começam com P e aqui está a PGTO. Se eu não tivesse certeza de que essa era a função que eu estava procurando, poderia ver sua descrição aqui. Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos em uma taxa de juros constantes. É isso que estou procurando. Eu poderia continuar digitando a função, mas vou simplesmente clicar 2 vezes nela para inseri-la juntamente com o parêntese de abertura, e os argumentos são listados abaixo dela. Se eu realmente não me lembrasse de quais eram os argumentos, poderia clicar aqui, em PGTO, e consultar um tópico de ajuda com a descrição dos argumentos. O primeiro argumento é taxa, que é a minha taxa de juros, de 5%, e vou dividi-la por 12, porque vou fazer 12 pagamentos mensais. Quando estiver digitando esta fórmula por conta própria, você mesmo vai ter que separar os argumentos. Vou apenas digitar um ponto e vírgula para fazer isso. NPER é o próximo argumento, o número de pagamentos durante 30 anos. Vou digitar 30 para 30 anos vezes 12, porque vou fazer 12 pagamentos mensais. Vou digitar um ponto e vírgula para separar NPER do próximo argumento, VP, que é o valor presente.
Esse é o valor presente do empréstimo, que é 180 mil. Observe que os dois últimos argumentos, VF e tipo, aparecem entre colchetes. Isso significa que não são obrigatórios para a fórmula. Vou digitar um parêntese de fechamento e pressionar Enter. O resultado é que meu pagamento mensal do financiamento seria de R$ 966,28. A seguir, vou mostrar uma função que você pode usar para trabalhar com texto. Você não está limitado a usar funções apenas com números, também pode usá-las para trabalhar com texto. Por exemplo, eis uma lista de nomes de funcionários muito mal formatada. O uso de maiúsculas e minúsculas está uma bagunça e eu queria que apenas a primeira letra de cada nome ficasse em maiúscula, com o restante em minúscula. Vou colocar o ponto de inserção aqui na célula B2, pois quero que a minha fórmula fique ao lado do nome de Nancy. Em seguida, vou procurar a função clicando em Inserir função. Na lista, procure por uma função, vou digitar maiúscula e clicar em Ir. Este é o resultado. A primeira função na lista se chama PRI maiúscula e esta é sua descrição. Converte uma sequência de caracteres de texto no formato apropriado. A primeira letra de cada palavra em maiúscula e as demais letras em minúsculas. É isso que eu quero, então vou clicar em OK. PRI maiúscula é inserida na planilha aqui e a caixa de diálogo Argumentos da função informa que o único argumento é texto. Eu quero inserir o nome de Nancy na fórmula, portanto vou clicar na célula A2. A célula é colocada na caixa e eu clico em OK. E aqui está o nome de Nancy livre de todas as maiúsculas, exceto a primeira letra, que é o certo. Eu quero copiar a fórmula para repeti-la. Pego a fórmula, solto o botão do mouse e aqui está a minha lista de nomes com as maiúsculas corretas. Agora eu tenho duas colunas, mas só quero uma. Note que, se eu clicar aqui no nome de Nancy e depois olhar a barra de fórmulas, dá para ver que existe uma fórmula por trás do nome. E eu realmente não quero isso. Quero clicar, digamos, aqui e ver o nome de Andrew na barra de fórmulas, e não uma fórmula. Portanto, vou copiar a lista formatada corretamente, selecionando, clicar com o botão direito e clicar em copiar. Em seguida, vou selecionar a lista com nomes mal formatados, clicar com o botão direito e na caixa Opções de colagem há uma opção aqui para colar apenas os valores, que é o que eu quero. Não quero colar as fórmulas. Vou clicar e depois pressionar ESC para me livrar da marcação em torno destes nomes na coluna B. Se eu clicar aqui e olhar a barra de fórmulas, vejo o nome de Nancy sem uma fórmula. Aqui você pode ver que as fórmulas ainda existem. Vou apenas excluir esta coluna, já que ela não é mais necessária. Agora fiquei com apenas uma coluna. E chegamos ao fim do curso. Obrigada!